Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes instalado no lugar santo, o leitor deve entender, aquela trágica abominação profetizada por Daniel, então quem se encontrar na Judeia, fuja para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para tomar qualquer coisa de casa. Quem se achar no campo, não volte atrás para apanhar o manto. Pior ainda para as que andarem grávidas e tiverem crianças de peito nesses dias. Pedi para não terdes que fugir no inverno ou em dia de sábado. Com efeito, haverá então uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo, nem voltará a haver. A tal ponto que, se estes dias não fossem abreviados, não escaparia criatura alguma. Serão, todavia, abreviados em atenção aos escolhidos. Se então vos disserem, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não acrediteis, porque hão de aparecer falsos cristos e falsos profetas, que farão tais milagres e prodígios, que se isso fosse possível, arrastariam ao engano os próprios escolhidos. Ficai prevenidos, se portanto vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ele está escondido, não acrediteis. Assim, com efeito, como o raio sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação desses dias, o sol escurecer-se-á, a lua deixará de brilhar, os astros tombarão do céu e as forças cósmicas serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Entrando na lamentação todos os povos da terra, ao verem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Enviará ele então os seus anjos ao som do clamoroso da trombeta, e eles juntarão todos os escolhidos a partir de todos os quadrantes da terra, de uma extremidade à outra do horizonte. Tirai a lição do que se passa com a figueira. Quando os ramos se lhe tornam tenros e lhe apontam as folhas, já se sabe que está perto o verão. Assim vós, quando virdes tudo isto, ficais sabendo que estes acontecimentos já estão próximos, como se estivessem às vossas portas. Afirmo-vos solenemente que esta geração não morrerá sem que tudo isto se tenha dado. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou tratar com os senhores de um problema recorrente na direção espiritual, que é da maioria das pessoas, da maioria, que é a questão de se verem atacadas por maus pensamentos. Pensamentos que surgem da sugestão do ambiente onde vivem, onde trabalham, ou das lembranças de situações e de pecados no passado, do passado. Memórias ruins, lembranças péssimas,
que não poupam nem o tempo da oração. A pessoa diz, eu começo a rezar, isso me vem à cabeça. Eu não consigo, e às vezes é difícil o combate. É algo que demora para sair, demora para passar. Ninguém está livre dessa forma de tentação. Não há lugar na terra que garanta que ali esse tipo de problema não vai ocorrer, nem no monastério mais santo, nem no mosteiro mais santo, os que ali vivem estão livres ou blindados contra esse tipo de problema. Nós não somos monges e não guardamos uma disciplina séria quanto às coisas que vemos e ouvimos. Ainda mais quando todo o mundo da revolução, com toda a sua maldade e impureza, está agora ao alcance da mão, por causa do celular e da internet. E vocês sabem, no que diz respeito à nossa salvação e ao progresso, ao nosso progresso na virtude e na vida cristã, a memória tem um papel decisivo. Memória e inteligência exercem papéis decisivos. Não se ilude e não se engane, meu irmão. Isto é coisa que não vai passar por si. Não, depois com o tempo, com a idade. Eu digo da minha experiência de confessor, que já atendi pessoas com mais de 90 anos com esse tipo de problema. Pessoas que se ressentem de perturbações, de tentações, de lembranças, mormente quando se colocam em oração. Tem que passar por esse tipo de tormento, o que leva muita gente a desanimar. Porque o conflito, a crise, a experiência desse tipo de crise interior é muito desagradável, é muito ruim. E muitos, para não terem que combater, ou por não conseguir vencer durante o combate, desistem de rezar. E aí temos então o pior mundo possível. O apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, foi a epístola desta missa, orou, diz que não cessava de orar e de pedir a Deus para que os fiéis católicos de Colossos, os colossenses, gregos, fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual.
Então, há uma inteligência espiritual. E do que ela é feita? É disso que vamos tratar aqui agora. Do que é feita essa inteligência espiritual que dá condições para o fiel não apenas rechaçar os maus pensamentos, as tentações por um lado, como mergulhar de algum modo na suavidade e na doçura de Deus, porque quem eleva o seu pensamento a Deus não pode experimentar outra coisa a não ser aquilo que o salmista dizia: provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Então, a primeira coisa a recordar é o seguinte: o pensamento é a lâmpada à luz do coração. O pensamento mostra o mal a evitar e o bem a fazer. O pensamento aclara, dirige e governa o coração. Se o nosso pensamento, se as nossas reflexões são vãs e inúteis, e se damos acesso a elas, vazão, então os nossos desejos o serão também. Porque o desejo se inflama, se acende para o mal. Porque o desejo se inflama e se acende para a impureza. Porque foi acordado, despertado por algum pensamento vão ou inútil. Vão ou inútil. De ordinário é a inteligência, o entendimento que regula ou desregula a vontade. Então, quanto, meu querido irmão, o remédio, a medicina para o mau pensamento, para as lembranças ruins, para aquelas coisas que infectam e contaminam o desejo, não há outro remédio a não ser o bom pensamento. Portanto, numa situação de tentação, de combate, quando se é acossado por pensamento, algumas pessoas dizem, admiradas de si, mas como é que eu pude pensar uma coisa dessa? Como é que isso me ocorreu? Então, meu caro, o que nós temos como saída e como remédio é a disciplina do bom, do bem pensar, que não é outra coisa a não ser o dever diário, porque como podemos passar por essas tentações, por esse tipo de situação todos os dias, e é o caso de muita gente, estimulada inclusive pelo ambiente, pela situação de vida na qual se encontra, não há outra saída a não ser se impor a disciplina da meditação, de elevar o entendimento, a inteligência a Deus e as coisas dele. Uma vez que o entendimento, uma vez que ele esteja cativado pelas coisas de Deus, o impacto, a atração, o assédio do mau pensamento vai
diminuir no começo e se extinguir, desaparecer no fim. De modo que Santa Teresa d'Ávila não errava, não errou, estava coberta de razão quando disse: quem medita não peca. Quem medita não peca. Mas vejam os senhores, Deus, que é a felicidade dos anjos, Deus que é a felicidade dos anjos e a bem-aventurança dos justos e dos santos no céu, eles não precisam de mais nada. Nem os anjos, nem os justos no céu precisam de modo desordenado de qualquer coisa criada. Deus lhes basta. O Deus que basta aos anjos e aos santos não nos basta. Não nos basta. Vejam como somos atraídos de modo sistemático por tudo que não é Deus. O quanto empenhamos e investimos do nosso tempo, das nossas melhores energias, o quanto nos consumimos pensando e nos afeiçoando ao que não é Deus. E Ele, que era o tudo dos santos, e este foi o lema de muitos santos, como Francisco de Assis, que dizia de Deus: meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo é o outro nome do céu. Meu Deus e meu tudo é o outro nome do céu. Meu irmão, e se Deus e as suas obras, consignadas nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, refletidas nas vidas dos santos, dos justos, dos homens e mulheres de Deus, se essas maravilhas não te bastarem, não forem a tua felicidade, evidentemente, me desculpem a expressão, que o teu coração, enganado por tuas ideias, vai vagabundear atrás do que não é Deus. Vagabundear atrás do que não é Deus. Então algumas pessoas se ressentem, inclusive, da reincidência em certos pecados. E elas se assustam com isso. Padre, olha, de novo, os pecados que eu já confessei, de novo caí neles. Não percebem a relação que há entre o entendimento que governa o desejo e que, governando o desejo, determina as ações. Por que você pecou? Porque você pensou mal. Você consentiu, deu razão pela inteligência, pelo entendimento, ao mal. Uma vez dado o consentimento, a vontade afeiçoou-se, quis aquilo. E pronto, o mal
foi realizado, foi praticado, foi consumado. O apóstolo São Paulo não estava de brincadeira quando disse que nós éramos o templo do Deus vivo. Isso não se trata de uma analogia, uma metáfora piedosa, mas de uma realidade que deveria nos tocar cada dia. Se somos templos, então o primeiro culto a Deus, a primeira adoração, o primeiro louvor a Deus é aquele que se dá dentro de nós. Com as potências da alma, a inteligência, a vontade, a memória. Se deixamos estas coisas outras, se elas não se fixam em Deus e no que é de Deus pela meditação, serão sequestradas. O entendimento logo será atraído por alguma criatura, alguma coisa que não é Deus. Essa atração vai despertar o desejo daquela criatura, não importa qual. Então, não se fará outra coisa a não ser inclinar-se para possuir aquilo que se entendeu e que se desejou. A questão de meditarmos todos os dias por pelo menos 10 minutos, e ainda mais nos tempos miseráveis nos quais nos encontramos, é para nós questão de vida ou morte. De vida ou morte. Porque começamos com Jesus Cristo, graças a Deus. Mas será que vamos terminar com Ele e ao lado dEle? Assediados, cercados, atraídos por tantos males que se apresentam como novidade, como moda, como direito humano, como alternativa. Se não tivermos o nosso coração, nossa alma, fixada em Deus, que é o fim último da meditação cristã, é certo, senhores e senhoras, que não vamos longe com Jesus Cristo. Vamos acabar desistindo. A nossa religião é difícil. Qualquer católico aqui que já tenha passado pelo menos 30 anos em contato com a doutrina católica, com a moral da Igreja Católica, sabe que a nossa religião é difícil. Não é fácil. Não é. Não é fácil. É pela meditação que esta dificuldade da fé é suavizada. É meditando e, portanto, saboreando pela meditação a doçura das coisas divinas
que encontramos o alento e o alívio, sobretudo quando sentirmos o peso de nossas obrigações de batismo, que não são poucas. Lembra lá, no teu batismo, você disse, inclusive, que morreria por Jesus Cristo, caso fosse necessário. Os votos batismais dizem isso. Que como Ele deu a vida por nós, então estávamos dispostos a dar a vida por Ele. Coisa muito fácil de falar e de prometer, mas difícil de fazer. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, meus queridos amigos, se há aqui na terra uma experiência de oásis e de alívio, se há de algum modo uma antecipação daquela alegria e daquela felicidade própria dos anjos e dos justos na eternidade, é aquilo que acontece quando alguém se debruça sobre a verdade divina, sobre Deus e o que é dele, sobre Deus e o que dele resplandeceu na igreja e nos seus santos. Não se pode presumir nenhum progresso, nenhum adiantamento, nenhum crescimento na virtude cristã, excluindo-se a meditação. Quem medita sobe e respira o ar do paraíso. Entenderam o que o padre disse? Pela meditação se é alçado, se é levantado ao paraíso e se respira ali o ar dos anjos e dos santos. Compreendemos pouco a excelência deste que chamamos de bem supremo, sumo bem. Não temos dificuldade de materialmente dizer que Deus é o sumo bem. Sempre, ninguém vai discutir isso. Mas se é o sumo bem, não deveria te contentar de modo pleno? Por que ainda te deixas assediar e atrair de modo desordenado por aquilo que não é Deus? Porque não estás convencido da excelência dele. Porque não tens tempo para gastar com estas coisas. Toda ação, boa ou má, foi antes um pensamento bom ou um pensamento mau. Toda ação boa é filha do bom pensamento. Toda ação que vale para o céu, que tem mérito para o céu, foi antes de tudo um pensamento do céu, um pensamento de Deus, do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele fará. Outro tanto se pode dizer com relação às
incontáveis maldades e delinquências que praticamos. Também elas são filhas dos nossos pensamentos. É o que temos para estar consolados, senhores e senhoras. É o que temos para estar fortalecidos e orientados, sobretudo no período, nos tempos de provação, nos tempos de prova e de dificuldade. O apóstolo São Paulo diz: nele vivemos, nos movemos e somos. Não deveríamos, por isso, ser as pessoas mais felizes da face da terra, uma vez que nos vivemos no bem supremo, nos movemos no bem supremo e somos no bem supremo. E, no entanto, não é raro nos encontrarmos com um ar de frustração, de decepção, de desânimo. E aí, então, o espírito do mal, se aproveitando desta cegueira, nos sugere: olha, mas aqui tem algo que vai te consolar, algo que vai te reanimar. Então, meus caros, levemos a sério a tarefa de começarmos com pelo menos 10 minutos a cada dia, uma espécie de subida, de ascensão ao paraíso, ao céu, pela meditação, para lá respirar a atmosfera, o ar que envolve os anjos e os santos. E aí vamos descobrir rapidamente que do mundo que nos cerca precisamos pouco, e desse pouco precisamos menos ainda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.